Olá pessoal, tudo bom com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo deste canal. E eu não poderia fazer o vídeo dessa semana se não fosse sobre este tema, sobre a reforma protestante. E eu queria fazer uma reflexão com vocês, tá bom? Olha o que diz em Romanos capítulo 1, versículo 17. Porque a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé. Como está escrito, o justo viverá por fé. O justo viverá pela fé ou por fé era um dos principais pontos defendidos por Martinho Lutero quando ele fez o que a gente chama hoje de reforma protestante. Se você não sabe o que foi, qual era o contexto, o que aconteceu na reforma protestante, eu tenho um vídeo antigo aqui no canal que eu vou deixar aqui no card aqui em cima, você vai lá, assiste e aí você vai descobrir o que foi a reforma protestante. E esse movimento chegou para nós como algo muito libertador, como algo muito transformador. Foi a partir da Reforma Protestante instaurada por Martinho Lutero que nós, cristãos protestantes, hoje podemos servir a Deus numa religião que está, pelo menos, tentando ser 100% o que a palavra diz. Martinho Lutero, quando ele fixou as 95 teses lá na porta da igreja de Wittenberg, no que nós chamamos de Alemanha hoje, ele não queria criar uma nova religião, ele não queria sair da igreja católica. Não é à toa que o nome é Reforma Protestante. Ele colocou aqueles pontos trazendo que algumas práticas que a igreja estava tendo não estavam de acordo com a palavra, não estavam de acordo com os ensinamentos de Jesus, e ele pedia isso, uma reflexão. Na verdade, ele não queria impor as ideias dele, ele não queria obrigar a igreja a nada, ele queria trazer uma discussão, porque ele, afinal de contas, ele era professor de teologia, ele era doutor em teologia. Então ele sabia do que ele estava falando, e ele sabia que se aquilo fosse debatido com a igreja com seriedade, poderíamos ter umas mudanças e a igreja poderia melhorar, até fortalecer. O que aconteceu foi que a igreja recebeu isso como uma ofensa e ele foi excomungado da igreja católica, foi perseguido, foi condenado à morte e ali a vida dele mudou. E ele trouxe para nós um dos princípios mais importantes do evangelho, que são as 5 solas, que você vai lá no vídeo, você vai ver quais são as 5 solas, mas a principal é sola escritura, é uma das principais, que é só escritura, né? Não adianta a gente querer colocar escritos a mais, não adianta a gente querer colocar coisas a mais na palavra de Deus, porque ela por ela mesma basta, se sustenta, e só por ela a gente deve seguir a nossa vida, só por ela a gente deve permanecer o nosso bom modo de viver dentro do cristianismo. Então, se hoje temos Assembleia de Deus, se nós hoje temos presbiterianas, se temos batistas, se temos quadrangular, tudo isso nós devemos o que ele começou. Na verdade, a gente tem os pré-reformadores, que eu posso fazer um vídeo um dia sobre eles, mas eles são prés, eles não conseguiram o que Deus fez com que Martinho Lutero conseguisse. E depois nós podemos ter também o João Calvino, nós podemos ter mais à frente ainda os anabatistas, tivemos também os anglicanos, e também os arminianos, que aí tem essa rincha, né? Essa rincha entre arminiano e calvinista, mas de fato, se não fosse o desprendimento de um homem em pegar esse livro sagrado e ler e buscar no Senhor a revelação pura, genuína da palavra de Deus, demoraríamos para chegar onde nós chegamos. São 502 anos. E esse vídeo que eu estou fazendo é mais uma reflexão. Eu estava perguntando para algumas pessoas o que eles achavam que era comemorado no dia 31 de outubro. E a maioria dos cristãos que eu perguntei respondiam que era o Halloween. Halloween não é nenhuma cultura brasileira, então é uma coisa que há alguns anos atrás começou a ser colocado aqui na nossa cultura, mas você vê algo que já tem 502 anos no mundo, mudou a história do mundo, mudou as relações sociais, mudou, até sociólogos estudaram esse evento, que mudou a história do mundo, e nós cristãos, no dia 31 de outubro, nós só sabemos lembrar do Halloween, que é uma festa americana, não é uma festa brasileira, e não é uma festa que muda o mundo de alguma forma, não é uma festa que os sociólogos estudam para falar sobre a sociedade. Isso é lamentável. Isso é lamentável porque mostra que nós cristãos estamos
cada dia mais perdendo o senso de pertencimento não só a Deus, mas da realidade onde nós estamos inseridos e daquilo que é importante para nós. Gente, a reforma protestante, ela é tão importante para nós quanto, vamos dizer, o Natal, quanto o Ano Novo, quanto a Páscoa, porque ela traz o rompimento de uma mentalidade que prendia os cristãos a dogmas e regras que os estava levando para o inferno. Se não fossem os reformadores, tanto na Inglaterra, quanto na França, quanto na Suíça, quanto nos próprios reinos germânicos, nós não estaríamos aqui, nós, quem sabe, demoraríamos para ter o Evangelho. As primeiras Bíblias que foram traduzidas foram em inglês lá na Inglaterra e em alemão por Martinho Lutero, porque não poderia se ter Bíblia. A reflexão que eu queria trazer, trazendo esse vídeo comemorativo na Reforma Protestante, é o que nós estamos fazendo para honrar a memória de Martinho Lutero? O que nós estamos fazendo para honrar a memória de homens que fizeram a diferença para que nós tivéssemos tudo que nós temos hoje? A gente tem tudo de mão beijada, gente. Os que morreram lá para que nós chegássemos até aqui. As perseguições que eles sofreram, tanto Martinho Lutero quanto João Calvino, sabe? As contras-reformas que foram empreendidas pela Igreja Católica com gente sendo torturada e morta, simplesmente por levar a verdade. O que nós cristãos do século XXI estamos fazendo para honrar a memória desses grandes homens de Deus? O que nós cristãos estamos trazendo para esta geração da palavra de Deus? Qual é a revelação? A gente fala muito do movimento da Rua Azusa, a gente fala muito dos movimentos de avivamento aqui no Brasil, a gente fala muito do Billy Graham, a gente fala muito do John Wesley, mas eles fizeram a diferença no tempo deles, eles deixaram tudo de mão beijada para nós. Só ir pregar, só ir viver o Evangelho. E nem conseguir viver o Evangelho da maneira que a gente tem que viver, a gente tem conseguido. Eu me questiono o que será das próximas gerações. Graças a Deus hoje a gente tem homens de Deus e eu quero trazer esse vídeo uma reflexão para você. Será que você não está desonrando os esforços dos reformadores? Será que você não está, ao invés de trazer um progresso, você está fazendo uma regressão de todos esses homens de Deus do passado? Catherine Kuhlman, Aimee McPherson, sabe? Pessoas que deram a sua vida, o seu sangue, para que nós tivéssemos o Evangelho de Cristo genuíno, verdadeiro, puro. O que será que nós estamos fazendo para honrar? É claro, nesse tempo, a gente tem sim pessoas que honram o nome do Senhor. Eu posso citar pessoas que são muito importantes na minha vida hoje, que eu acompanho: o pastor Josué Gonçalves, o pastor Lucinho Barreto, sabe? Que são homens assim de Deus que nos ensinam, e mulheres de Deus que a gente pode citar algumas desse tempo. Eu tenho a Isa Reis também como uma referência, eu tenho a Ana Paula Valadão, né? Tenho grandes referências, mas será que nós estamos fazendo realmente jus a essa geração de homens e mulheres que morreram, que deram as suas vidas, que deram a cara para bater, que falaram: não, eu não concordo, eu não aceito, isso está errado, em tempos em que não se podia discordar? Hoje a gente tem um pensamento livre. Por conta de Lutero, por conta dos reformadores, nós podemos expressar a nossa opinião, nós podemos pregar contra as heresias, nós podemos expor a nossa opinião e nós podemos estar numa igreja de verdade, num corpo de verdade, que não explora o corpo e que não usa uma figura de santidade para nos submeter, nos subjugar ao pecado. Pense nisso. Eu tenho que trazer esse vídeo para uma reflexão. São 502 anos da Reforma. Vamos fazer jus ao que Lutero fez, ao que John Calvino fez, ao que tantos e tantos homens de Deus fizeram por nós, para que nós estivéssemos aqui e tivéssemos a oportunidade de dizer: vamos comemorar os 500 anos da Reforma. Você tem um papel importante nessa geração. Não deixe que o que Deus tem para você fique
relegado ao eu não posso, eu não tenho condição. Não. Seja a Bíblia que as pessoas precisam ler. Seja esse manancial de Deus para a vida das pessoas, tá bom? É isso aí, esse é o vídeo que eu queria deixar para vocês. Se você ainda não assistiu o vídeo que eu falo sobre a Reforma Protestante, eu vou deixar aqui no card, vai lá assistir, é muito bom. Se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui embaixo no canal, dê o seu joinha, compartilhe para quem você quiser compartilhar para refletir junto conosco. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau!